Fala, rapaziada, vamos agora num tópico mais aprofundado que eventualmente não será útil em algumas provas para você, mas se você quer entender um pouco mais de dimensionamento, está esperando ali muitas vezes uma discursiva que venha com dimensionamento ou uma questão um pouco mais aprofundada, convido você a assistir essa aula até o final para nós entendermos como o DNR 81, ou o método adotado pelo DENIT ali, lá do professor Murilo Lopes, é utilizado para dimensionamento das camadas dos pavimentos. Bom, basicamente, aqui eu só quero fazer uma introdução para vocês que este método é um método empírico, tá? Que vai determinar a espessura de camadas para proteger o nosso subleito ao longo da vida útil de projeto ali dos nossos pavimentos, que em regra são aí vidas de projetos para 10 a 20 anos, né? Comparado com obras, por exemplo, civis, é uma vida útil curta. Estruturas de concreto, por exemplo, a gente prevê aí 50 anos, né, de horizonte de projeto, vida útil de projeto. Aqui pavimentos de 10 a 20 anos, tá? O método do CBR, ele é um pouco mais simples do que um novo método que se difunde no mercado, que é um método mecanístico empírico, que é o Medina, método de dimensionamento nacional de pavimentos, inclusive em homenagem ao professor Jacques Medina, leva este seu nome, né? Vamos focar neste lado esquerdo daqui. Por quê? Este é uma observação que ao longo de anos, né, com observações de campo, visando proteger o subleito, nós vamos correlacionar o CBR com o número de passagens do eixo padrão, e o critério de ruptura adotado aqui é o afundamento da trilha de roda. E aí você fala, cara, está em desuso, não é mais utilizado, esse método não serve, não presta. Mentira. Se vê, e a literatura traz, que ele funciona muito bem para o dimensionamento contra afundamentos da trilha de roda, né? Deformações ali por afundamento. O problema, e essa atualização para os métodos mais recentes, mais novos, é que ele aqui está voltado para afundamento de trilha de roda. E hoje os problemas devido ao tráfego de veículos, nós estamos mais com problemas relacionados à fadiga, pela quantidade de veículos que tem transitado. Então, os métodos estão migrando, evoluindo para um dimensionamento mais complexo, inclusive não feito ali à mão, mais elaborado computacionalmente, que caracteriza, que determina ali as propriedades mecânicas de cada camada do pavimento de forma muito mais aprofundada, com muito mais ensaios, visando proteger esse pavimento também contra a fadiga, que não era um objetivo inicial. Por isso não há de se falar que ele não funcionava. Para o seu objetivo ele funcionava bem. Acontece que o problema mudou ao longo dos anos em função da expansão que nós tivemos nas nossas frotas. Claro, não inclui novas técnicas e não considera também a qualidade da mistura asfáltica. Aqui está mais voltado a espessuras, né, para proteger o subleito. E não tem tantos ensaios voltados para as misturas, qual é o desempenho que elas têm na hora de transmitir os esforços. Por isso, os novos métodos, como por exemplo do professor Medina, né, que foi dado em homenagem a ele, vêm com uma nova roupagem para se adequar aos problemas atuais. Então, muito bom o DENIT para esse dimensionamento. Tem funcionado muito bem, afundamento de trilha de roda, mas não funciona bem para os danos com fadiga. Claro, não estou aqui agora para falar qual é melhor e qual é pior, simplesmente falando que a gente vai focar no método do DNR, que para concurso pode ser uma questão de prova. Ele foi baseado lá originalmente, lá do Corpo de Engenheiros americanos, né? Então, esse método, como eu disse, para afundamento de trilha de roda tem sido muito bom, mas não considera trincas com fadigas, coisas que os métodos mais recentes, por serem mecanísticos, empíricos, então eles têm a parte de propriedades mecânicas dos materiais e dos solos ganhando cada vez mais força e sendo ensaiados. Então, a gente tem muito mais ensaio, enquanto aqui somente o CBR e o N são suficientes para nós dimensionarmos as camadas do pavimento. Camadas essas que não é o objetivo da aula, mas nós sabemos desde o subleito, que é a fundação, passando pela regularização da superfície, regularização do subleito, depois de um reforço do subleito, uma subbase, uma base e, por fim, o nosso revestimento. Então, é a camada superior, o revestimento ali, por onde acontece, de fato, o trânsito de veículos. E veja, todas essas estruturas, nessa composição, podem ou não respeitar essa sequência de existir. Podem existir ou não. Geralmente, por exemplo, o reforço de subleito
é uma camada que pode não existir. Vocês vão ver que quando a gente fala assim do revestimento, claro, se estou falando de pavimentação, ele vai receber direto a ação do tráfego, melhorando as condições de rolamento. Então vai estar sempre presente. Existe uma camada de ligação que tende a ser uma forma de gerar economia entre o revestimento e a base, essa camada de ligação, para baratear um pouco os custos de a gente não ter camadas muito espessas, eu coloco um revestimento, uma camada para baratear, com mais vazios e menor consumo de ligante, para baratear. Pode ou não existir, pode ou não existir. Camada de base, também basicamente sempre existe, né? Resistindo aos esforços verticais oriundos dos veículos e distribuindo ao subleito. E aí nós temos a camada de subbase, complementar a base, com mesmas funções, existente por razões econômicas, ou seja, reduzir a espessura da base, porque quanto mais no topo, mais nobre é a camada. Consequentemente, mais cara é a camada. E aí nós temos, então, outras subcamadas, digamos assim, para barateá-la. Reforço do subleito. Reforço do subleito melhora as condições pré-existentes do meu próprio subleito, melhora as características. A regularização, propriamente dita, não é uma camada, mas uma operação para dar forma à superfície, para que depois nós construamos, tá certo, né? O pavimento. Às vezes o português dá aquela falhada. Mas vamos lá. Isso aqui é a estrutura do meu pavimento. Então, cuidado, tem banca que erra. Fala que camada de rolamento ou camada de revestimento é o pavimento. Pavimento é isso aqui tudo. Isso aqui é o meu pavimento. E não só esta camada aqui de revestimento. Muito cuidado com isso, tem banca que erra. E o subleito, terreno natural. Então, não é o objetivo da aula te ensinar isso, mas sim a dimensionar as espessuras. E o mais engraçado, a construção vem de baixo para cima, o dimensionamento vem de cima para baixo, objetivando encontrar camadas que protejam, no final das contas, o subleito ou o meu sistema de fundações. Primeira coisa, eu vou fixar a espessura mínima do revestimento, destacado em vermelho, camada mais cara, camada mais nobre, que vai proteger a base e vai evitar rupturas ali do próprio revestimento. Como que eu defino isso? Em função de N. Lembra que eu falei que o dimensionamento depende de N? Então, encontrado N, que a gente já viu em outras aulas, como que eu calculo N, eu simplesmente vejo qual é o revestimento que eu tenho que adotar. Se for um N menor que 10 a 6, ou seja, menor que 1 milhão de passagens, eu posso adotar tratamentos superficiais betuminosos, tratamento superficial simples, duplo ou triplo, os TS da vida, né? Tratamentos superficiais. Com qual espessura de camada? A espessura vai ser projetada, só que na hora de falar que proteger, ela não protege, ela é desconsiderada. Então você fala assim, camada de revestimento, qual é a espessura do revestimento? Ah, não existe? Existe. Só que sua espessura é desconsiderada em termos de projeto, em termos de proteção das camadas inferiores. É como se ele tivesse espessura zero, tá ok? Vocês vão ver na hora que chegarmos nas inequações. Por que que isso não aparece aqui com espessura? A espessura vai ser, sim, a espessura que foi projetada para isso, mas ela não vai entrar no dimensionamento das camadas inferiores. Já aqui, de 1 a 5 milhões de passagens, revestimento betuminoso com 5 centímetros de espessura. Opa, aqui eu já estou definindo. 5 centímetros de espessura vai ser a espessura da camada de revestimento. E assim por diante. Se eu tenho, por exemplo, mais de 50 milhões de passagens, eu tenho que adotar um concreto betuminoso com 12,5 centímetros de espessura. Tá aqui, ó. As bases granulares nos tratamentos superficiais devem possuir alguma coesão, pelo menos aparente, seja devido à capilaridade ou entrosamento de partículas. Então aqui está falando assim, pô, não pode ser uma base, se eu for adotar um tratamento desse, veja, primeiro eu já tenho uma observação, ele não é considerado sua espessura na hora de proteger as camadas inferiores. Por isso eu preciso de uma base, um pouco melhor, uma base que tenha, na verdade, coesão. Posso colocar simplesmente um cascalho com 0 de coesão. Posso se for uma base, se for um revestimento diferente. Agora, se for um revestimento de tratamento superficial simples, não. Daí ele tem essa observação de possuir alguma coesão para esses casos em específico. Ora, beleza,
Já defini, então, a camada de revestimento, é só função de N. Agora eu preciso determinar as demais camadas, e isso vai depender do coeficiente de equivalência estrutural. Significa que, uma vez que eu calculo uma espessura para aquela camada, ela é uma espessura que considera uma camada granular, ou seja, coeficiente estrutural 1. Só que eu tenho materiais que são melhores do que uma camada, simplesmente uma camada granular. Tem materiais, por exemplo, aqui, com concreto betuminoso, misturas de graduação densa com revestimento pré-misturado a quente, base ou revestimento pré-misturado a frio. Eu tenho solo-cimento com resistências ainda maiores. Portanto, a equivalência estrutural nem sempre vai ser 1. Se eu adoto camada de solo granular, camada granular convencional, o coeficiente é 1, porque ele é a referência. Agora, se eu adoto camadas melhores, eu utilizo o coeficiente estrutural adequado, tá bom? Vamos então entender. Já achei o coeficiente de equivalência, já achei a camada de revestimento, que é a nossa primeira camada. Agora eu vou para as camadas inferiores. E nessa observação, vale uma ressalva que pouca gente vê, pouca gente sabe, que eu utilizo o CBR e o N. Só que o CBR, nesse método, o que acontece? O DNR fala para a gente, eu posso adotar o CBR ou o índice de suporte. Ah, professor, mas CBR não é a mesma coisa de índice de suporte? Não. CBR é a mesma coisa de ISC, Índice de Suporte Califórnia. Este método traz para a gente um outro conceito que chama-se índice de suporte. Para que existe isso? Cara, em alguns casos muito específicos, para uma segurança maior, eu posso corrigir o meu CBR em função de uma outra classificação chamada classificação de índice de grupo. E aí o que eu faço para corrigir o meu CBR? Quando eu faço esse cálculo, eu calculo o índice de suporte. Só que ele deve ser, no máximo, igual ao CBR ou menor. Por quê? Se eu estou preocupado com segurança, tem que verificar, na verdade, um outro parâmetro que é o índice de suporte, mas ele pode ser, no máximo, igual ao próprio valor do CBR. Então, o que acontece? O índice de suporte é o CBR mais o CBR corrigido dividido por 2. Ou seja, ele é a média entre o CBR ensaiado e o CBR corrigido pelo índice de grupo. Exemplo, eu tenho um material com CBR de 10, lembrando, sempre que eu falo CBR de 10, é 10% em relação à brita padronizada. Essa é a resistência à penetração desse material. E eu tenho um índice de grupo 9. Ora, índice de grupo 9, eu tenho um CBR corrigido de 6. Opa! E o meu CBR ensaiado foi de 10. Então, qual é o índice de suporte? 10 mais 6 dividido por 2. O índice de suporte é igual a 8. E o meu CBR era 10, tá vendo? Eu vou ser conservador e adoto no projeto o meu IS, ao invés do CBR ou ISC, que seria o que foi obtido no ensaio. Agora, no material 2, o CBR vale 12 e o índice de grupo vale 1. Opa, o CBR vale 12. E qual que é o CBR corrigido? Índice de grupo 1, CBR corrigido vale 18. Então 12 mais 18, 30 dividido por 2, 15. Opa, aí não. Eu estou querendo jogar a favor da segurança, mas o meu IS está dando maior do que o CBR. Então pronto, o meu IS vai ser o próprio CBR. Ele não pode ser maior do que o próprio CBR. Só aspas, só parênteses, porque toda vez que você fala de dimensionamento, você vai ver. CBR ou ISC. Daí você fala, mas CBR não é a mesma coisa de IS? Desculpa. CBR e IS. É a mesma coisa? Não é, a grosso modo, seria um CBR corrigido, né? O nosso IS. CBR é a mesma coisa de ISC, que é Índice de Suporte Califórnia. Tá bom? Aí agora a gente vem para o dimensionamento, utilizando o gráfico aqui ao lado que determina a espessura do pavimento com base no número de operações do eixo padrão e no IS ou CBR. Ou seja, pode ser IS ou pode ser CBR, foda-se. A questão vai te dar esse dado, tá bom? E considerando K igual a 1, ou seja, aqui eu estou falando de camadas granulares. Posso utilizar outras camadas? Posso. Granulares. Camadas granulares. Posso utilizar outras? Posso. Basta fazer a correção em função do coeficiente de equivalência estrutural para cada uma das camadas. E o dimensionamento consiste em resolver essas inequações. Ou seja,
consiste em determinar via tabela, as espessuras necessárias para proteger os meus pavimentos. Então veja, imagine que o IS ou o CBR do subleito, então aqui para nós é o subleito existente, seja um IS de valor M. Eu preciso identificar um HM, que é uma espessura de camada para proteger o meu subleito. Maravilha! Daí eu faço um reforço do subleito, com um IS aqui, com um CBR de N. Então aqui é o reforço do subleito. Ele tem um CBR de N. Então quanto eu preciso de camada acima dele para protegê-lo, para proteger o reforço do subleito? Aí eu venho para onde? Para a subbase. Ora, a subbase tem o seu respectivo IS. E eu preciso verificar na planilha, no gráfico aqui, qual é a camada chamada de H20 para proteger a subbase. E aqui vai um asterisco gigantesco. A subbase, em termos de dimensionamento do DENIT, ela precisa obrigatoriamente ter o CBR maior ou igual a 20 e um índice de expansão menor ou igual a 1%. Então, se meu CBR da subbase for 45, for 60, essa particularidade é importante. Eu sempre vou dimensioná-la na pior das hipóteses, que é o mínimo obrigatório. Entendeu? Então aqui, nessa subbase, eu já nem chamo de IS e uma letrinha depois, eu chamo de IS 20, porque aqui o IS é 20 ou maior, mas eu vou adotar sempre o CBR ou IS, que é a mesma coisa, um CBR de 20. Toda vez que eu ver IS, eu vou falar CBR, é a mesma coisa. O IS aqui 20, então eu preciso da camada chamada de H20, é a camada que protege a subbase, porque eu sei que a subbase tem 20 de CBR. Se tiver mais que 20, adoto como se fosse 20. Maravilha! Daqui eu vou para onde? Para a base. A base vai ter sua espessura B e ela é protegida simplesmente pelo revestimento. Ora, o revestimento eu já sei qual que é. Foi a primeira coisa que eles me perguntaram, ó. Foi a primeira coisa que eu usei no dimensionamento. Está aqui, o revestimento depende do N. Entenderam aqui? Essa agora a gente consegue resolver essas inequações que dizem basicamente o seguinte. Ora, H20, que é essa espessura aqui, na verdade é a camada de revestimento vezes o coeficiente estrutural do revestimento, porque a gente sabe que pode ser 1 ou pode ser maior que 1, mais a base vezes o coeficiente estrutural da base. Isso tudo tem que ser maior ou igual, ou seja, tem que ser no mínimo H20, porque significa, gente, que para proteger a subbase e suas camadas inferiores, eu preciso deste valor de H20. E aí a mesma coisa vai para os outros, vale para as camadas que estão mais abaixo. Ora, para proteger aqui a camada de reforço do subleito, preciso de HN. Para proteger todo mundo, para proteger o subleito aqui, né, na verdade, eu preciso de HM. Está aqui. Esses valores vão vir do gráfico. Então, as camadas são construídas de cima para baixo, mas a gente vai dimensionando, desculpa, de baixo para cima, são construídas, a gente vai dimensionando de cima para baixo. Quer ver? Antes de mostrar um exemplo, vamos só lembrar os aspectos importantes que o DENIT considera. Primeiro, que eu tenho que ter drenagem superficial adequada, e o meu lençol freático tem que estar pelo menos 1,5 m abaixo aqui do meu subleito. Então eu estou aqui subleito, né, onde eu for começar a minha estrutura, tem que ter aqui o quê? 1,5 metros abaixo aqui do topo do subleito, ou seja, estou afastando águas profundas da minha estrutura. Para isso, faço a drenagem profunda, né? E também, claro, uma drenagem superficial adequada para que a água não infiltre e destrua o meu pavimento. Mais uma vez, outra observação, se CBR for menor que 2, esse aqui é o CBR do subleito. Se esse M, que é o CBR do subleito, for menor que 2%, eu preciso remover e substituir por uma camada de 1 metro. Então aqui agora, 1 metro aqui, eu vou ter que remover e botar algo com CBR melhor, maior ou igual a 2. E observações importantes, essas camadas que vão sendo construídas aqui, elas têm que ter espessuras de compactação de, no máximo, 20 centímetros e no mínimo de 10. Significa que se eu tiver o dimensionamento, uma camada calculada de 30 centímetros, eu posso compactar 15 e 15. Entendeu? Camada compactada de 15 e 15. Desculpa. Isso, 15 e 15. Por quê? Fiz uma camada de 15, que está entre 10 e 20, que seria o mínimo e máximo, depois fiz outra de 15.
Então, se o cálculo for, por exemplo, de 12 centímetros da camada, maravilha, posso adotar uma camada única de 12. Poderia, porque existe uma espessura construtiva mínima que é de 15 centímetros. Então, nenhuma camada pode ter espessura total menor que 15. Vocês entenderam? Embora eu possa ter camadas compactadas de 10 centímetros. Então, por exemplo, se eu tiver 25 centímetros, posso fazer duas camadas de 12,5. Tá ok? Tá entre 10 e 20. E o total não pode ficar menor que 15. Entenderam que o limite por camada é de 10 a 20 por camada. Mas o limite total, somando a camada daquele, então, todas as camadas compactadas para aquela estrutura, né, seja base, seja subbase, não pode ser menor do que 15. Seria uma camada muito espessa, ó, muito fina. Por isso, não posso ter total menor que 15. Duas aspas importantes, na verdade uma aqui, né, antes da gente mostrar o dimensionamento. No caso de acostamentos, ora, no caso de acostamento é óbvio que o acostamento recebe muito menos carro, muito menos passagens equivalentes de eixo padrão do que a própria rodovia. Mas é habitual, seria ideal manter para os acostamentos o mesmo dimensionamento que é feito para as pistas, que é feito para as faixas de rolamento, né? Acontece que, bom, se for muito caro, dá para baratear um pouco, não é isso? É isso que a norma fala. Ó, se eu adoto a mesma coisa, é maravilhoso, é vantajoso, inclusive simplifica a drenagem. Agora, se eu quero economizar, para o reforço, então aqui eu tenho o meu subleito. Para o reforço do subleito e para a subbase, eu vou adotar a mesma solução do pavimento. Para a camada de base, é que eu posso ou não mudar. Se for barata a camada de base, ela tiver um custo barato, eu mantenho o mesmo do dimensionamento. Agora, se o custo for elevado demais, eu posso fazer o seguinte, ora, então eu vou adotar materiais próprios para subbase granular de excepcional qualidade, incluindo solos modificados por cimento. Então eu vou melhorar aqui a minha subbase, e aí sim vou considerar, na hora de dimensionar o meu B, a minha base, um tráfego equivalente a 1% do tráfego de pista de rolamento. Então, o volume total calculado para a pista, eu calculo que 1% dele vai transitar no acostamento e aí dimensiono a base no acostamento. Lembrando que eu tenho que dar uma reforçada, melhorada na subbase. Uma forma de economizar. Tá, e o revestimento, no final das contas, que também é muito caro. Este sim, pode sempre ser uma categoria inferior à pista de rolamento. Porque, além de ser o mais caro, é onde que eu, de fato eu vou ver uma economia. E isso é vantajoso porque as camadas de drenagem profunda, se forem diferentes, as camadas do pavimento e do acostamento, posso ter problemas ali na hora de construir a drenagem do pavimento, a drenagem profunda. Pronto, fechamos o dimensionamento. O que falta é praticar. Vamos dar uma olhada aqui nas espessuras, que a gente já viu. Lembrando que esse aqui eu posso desprezar a espessura. Os coeficientes estruturais, cada camada vai ter o seu coeficiente. E as inequações que são adotadas para cada uma dos coeficientes. E a gente tira sempre a espessura que vai proteger a camada de baixo. Então, quem protege o subleito? Opa, não sei. Mas eu, em função do número de N e em função do CBR do subleito, eu defino uma camada inteira que tem que proteger o subleito. E assim eu faço novamente. Quem protege o reforço do subleito? HN. Quem protege subbase? H20. E depois, quem protege a base? Só a camada de revestimento, que já é estabelecida em função de N. Tudo isso eu tiro aqui do meu gráfico. Vamos rodar a vinheta e dar uma olhada nas questões que são poucas, mas podem ser importantes na hora da prova.